pra mim, você já se perguntou se você tá perdendo o controle nas apostas online? Você tá fazendo aposta, começou a perder dinheiro, ou começou a aumentar o valor das apostas, ou a intensidade das apostas, começou a apostar mais? Você já se perguntou se você tá ou não tá perdendo o controle? Ou se existe um controle nas apostas online? Como que a pessoa vicia? Você já se perguntou sobre isso? Se você quiser saber a resposta sobre essa pergunta, meu caro, esse vídeo aqui foi feito para você. Você sabe por quê? Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira. Eu trabalho ajudando as pessoas a superar o vício em apostas. E nesse vídeo eu vou explicar para você como perceber se você está perdendo o controle nas apostas online. Então assista até o final. Mas antes disso, é claro, se por acaso você é novo por aqui, se por acaso você caiu de paraquedas aqui no meu canal, não perca tempo. Já vem aqui, se inscreva no canal, que é muito importante. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, porque todo dia tem vídeo novo. Se inscreva, ative o sininho. Mas afinal, como saber se você está ou não está perdendo o controle das apostas? Bom, de forma básica e resumida, o vício em apostas sempre começa de forma sutil, como qualquer outro vício. Nenhum vício começa grande, sempre começa de forma sutil. Geralmente, as pessoas, quando começam a apostar, fazem entradas de apostas pequenas, independente se ela está apostando em apostas esportivas, ou se ela está apostando em cassino online, ou qualquer outro tipo de aposta. Sempre começa de forma sutil, com valores baixos. Obviamente, com o tempo, a pessoa vai apostando mais. Por que a pessoa vai apostando mais, apostando valores maiores e aumentando a intensidade? Por uma série de fatores. E um dos principais fatores que fazem a pessoa aumentar e perder o controle, sem dúvida nenhuma, é a interação e a resposta neurológica que as apostas fazem. Assim como inúmeros outros vícios, no que se diz respeito ao jogo patológico, ao vício em apostas, as apostas interferem diretamente com o sistema nervoso central. Eu sempre falo isso nos meus vídeos, que é muito importante que você saiba. O cérebro humano é um órgão extremamente importante, você deve saber disso, que libera inúmeros neurotransmissores, como a dopamina, a adrenalina, noradrenalina, serotonina, entre outros. E quando uma pessoa aposta, existem dois neurotransmissores que libera muito a dopamina, ou seja, a pessoa sente prazer. Obviamente que ninguém vicia no que não sente prazer. Então libera dopamina e libera adrenalina. Essa sensação neurológica que acontece através do cérebro, do sistema nervoso central, do sistema límbico, faz com que a pessoa sinta prazer. Um belo exemplo mais prático é em outros vícios. Quando a pessoa começa a beber, ela sente prazer e ela vai querer beber mais. É a dopamina que está ali. Ou quando a pessoa come algo que ela gosta muito. Vou dar um exemplo para você. Ela vai lá e come uma sobremesa que ela gosta muito. Libera a dopamina e ela vai querer mais. Ou qualquer outro hábito dela, se ela começa a ter um hábito bom, ela corre, depois que ela corre, que ela faz uma corrida, uma caminhada, ela senta e dá aquele prazer, ali está a dopamina. Ou seja, essa série de exemplos que eu trouxe para você são exemplos de hábitos, né, de atitudes que fazem a pessoa gerar dopamina no cérebro dela e faz ela querer cada vez mais aquilo. E no vício em apostas, isso acontece com uma intensidade maior. Por quê? Pela acessibilidade. Porque tudo está na palma da mão dela. A casa de aposta está na palma da mão, o Pix está na palma da mão, não precisa ir até um cassino para fazer um depósito, fazer uma entrada. Então está tudo da palma da mão. Isso faz com que a pessoa vicie mais rápido pela acessibilidade e pela sensação neurológica. Deu para você entender? E é assim que a pessoa vai aumentando cada vez mais a mão nas apostas. Mas afinal, como saber quais são os principais sinais para saber se a pessoa tá ou não tá perdendo o controle? O primeiro sinal que eu trago para você, que mostra que você pode sim estar perdendo o controle no vício em apostas, sem dúvida nenhuma, é quando você aposta mais dinheiro do que você deveria. Vou dar um exemplo, você tinha separado R$ 20 para você apostar, mas aí você aposta o 20, perde o 20 e você vai apostando mais. Esse é o primeiro sinal. Obviamente, você passou do que você tinha planejado, isso já é um sinal de alerta. Presta atenção, você está gastando mais, está apostando mais que você deveria. Com isso, eu trago o segundo sinal do vício, o segundo sinal que você está perdendo o controle. O segundo sinal que eu trago para você aqui é quando você tenta recuperar. Sinal clássico, né? A pessoa vai lá,
perde um pouco de dinheiro e ela tenta mais, ela busca mais. Esse é um sinal claro. Cuida com esse sinal, porque esse sinal sim pode te derrubar. Se você tentar ficar recuperando o que perdeu toda hora, você pode entrar numa bola de neve. Terceiro sinal que você está perdendo o controle do vício em apostas, que eu trago aqui para você, é quando você segue apostando mesmo quando você está endividado. Preste atenção, se você está endividado, se você já perdeu bastante dinheiro em apostas e você segue apostando mesmo sabendo que você está lá num buraco de dívidas, cuidado, esse é um sinal claro que você está perdendo o controle, sinal claro do vício em apostas. Além disso, eu trago para você mais um sinal que você está perdendo o controle, que é quando você tenta esconder o comportamento da aposta. Calma que eu vou explicar para você, dar um exemplo muito claro. Um exemplo que acontece com inúmeros pacientes que chegam para mim no consultório. Basicamente, a pessoa aposta, ela esconde que apostou, ela mente que não apostou, ela mente que não perdeu dinheiro, ou seja, ela esconde o comportamento dela. A principal característica de um viciado em apostas, infelizmente, é a mentira ou a manipulação. Por isso que muitas vezes acontece tantos divórcios quando a pessoa está viciada em apostas, porque a pessoa mente muito. Hoje, no meu consultório, os pacientes que eu atendo, as primeiras coisas que eu tento trabalhar com os meus pacientes é quebrar a bolha da negação, né? Fazer a pessoa aceitar que ela está viciada, trabalhar em cima disso. E além disso, trabalhar a honestidade. O paciente que trabalha comigo tem que começar a trabalhar a honestidade dele, porque enquanto estiver mentindo, enquanto estiver manipulando, não vai conseguir melhorar, não vai conseguir superar o vício. Então, infelizmente, a mentira é uma característica clara do vício em apostas e a pessoa esconde o comportamento de aposta dela. Deu para entender? Outro sinal claro que você está perdendo o controle nas apostas é o sentimento de culpa ou de ansiedade. Obviamente, quando uma pessoa aposta, perde dinheiro, quando ela vai aumentando a mão, existem consequências, não tem como não sentir consequências. E uma dessas consequências é a culpa. A pessoa se culpa, ela fica mal emocionalmente. Junto com isso, junto com a culpa, vem a ansiedade, porque as contas estão chegando. Imagina só, agiota, banco cobrando, familiares cobrando. Então a pessoa fica muito ansiosa, ansiosa porque mentiu, ansiosa porque vai ter que contar outras mentiras para cobrir a mentira que ela fez, ansiosa porque não vai ter dinheiro para pagar a dívida. Então, o sentimento de ansiedade e culpa são sinais claríssimos do vício, claríssimos da falta de controle. E com isso vem o desespero. Com isso vem consequências de quando a pessoa está perdendo o controle. Quais são as consequências do vício de quando a pessoa está perdendo o controle? Consequência familiar. Eu já falei aqui para você nesse vídeo inúmeros exemplos de pacientes que chegam para mim que estão se divorciando, ou às vezes a esposa, o esposo tá largando, tá virando as costas porque não aguenta mais tantas mentiras. Muitas vezes a família não acompanha. Existem famílias que fazem uma rede de proteção muito legal, que a pessoa consegue superar o vício. Existem famílias que não aguentam mais tantas mentiras. Então essa é uma consequência muito grande. Segunda consequência de quando a pessoa está perdendo o controle, consequências emocionais. A pessoa entra num ciclo depressivo, a pessoa fica extremamente depressiva, extremamente ansiosa. Eu falei para vocês aqui agora da culpa. Ou seja, existem pessoas que cogitam até atentar contra a própria vida porque estão completamente abaladas, estão depressivas, estão deprimidas, estão angustiadas. Consequências financeiras, não preciso nem dizer para você, porque se a pessoa não tem dinheiro, muitas vezes ela não consegue comprar um remédio, muitas vezes ela não consegue pagar um psicólogo. Imagina, às vezes vai procurar um tratamento, não encontra, não tem como pagar. Então, a gente sabe que é muito difícil, por isso que é tão importante que a pessoa aceite o vício, por isso que é tão importante o apoio familiar. Além disso, consequências profissionais, porque a pessoa está endividada, a pessoa está mal, ela não consegue focar ali no trabalho dela, na empresa dela. Então, existem consequências seríssimas. Por isso que é tão importante o tratamento, para conhecer o vício, saber se você está perdendo o controle ou não. Aqui eu estou trazendo para você alguns exemplos claros de quando a pessoa está perdendo o controle nas apostas. Mas talvez sozinho você não consiga. Talvez sozinho você não consiga identificar se você está perdendo ou não o controle. Por isso que é tão importante um acompanhamento profissional. Eu sempre falo isso. O acompanhamento profissional é indispensável para você saber se você está viciado ou não, ter o diagnóstico e para você fazer um tratamento. E eu quero saber se você se identificou com algumas dessas características que eu trouxe aqui. Comenta para mim aqui, você tem alguma dessas características? Você está perdendo o controle? Não está? Você está mentindo? Você está escondendo que apostou? Você está perdendo dinheiro? Comenta para mim aqui embaixo que eu quero saber se você está perdendo o controle no vício em apostas ou não. Beleza? E é claro, se você aí quiser conversar comigo, se você está perdendo o controle do vício em apostas, se você quer conversar comigo, falar o que está acontecendo, ou até mesmo marcar
uma consulta, eu convido você a ir até meu Instagram. Vai até meu Instagram, Leonardo F. Teixeira, bem facinho, Leonardo F. Teixeira. Chega no meu Instagram, me segue lá, porque tem muito conteúdo legal de psicologia de forma gratuita para você, onde eu ensino você a vencer o vício. Me segue no Instagram, Leonardo F. Teixeira. E se você tiver interesse, me manda um direct lá, se você quiser conversar comigo, me manda um direct no Instagram que eu posso conversar com você. Tô te esperando no Instagram, Leonardo F. Teixeira. Se você tiver interesse também, o link do meu Instagram tá aqui na descrição desse vídeo, beleza? Quero convidar você a não sair desse vídeo sem se inscrever no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque todo dia tem vídeos e conteúdos de qualidade, beleza? Aqui você não pode perder. Então se inscreva e ative o sininho, tá? Olha que interessante esse vídeo aqui, ó. Clica aqui para você aprender mais. Clica aqui, tá? Um grande abraço, tamo junto. Valeu!